Olá, nós estamos no lacconcursos.com.br, eu sou o Rodrigo Belmonte e a gente vai dar continuidade à nossa aula de Direito Constitucional. Hoje a gente vai conversar sobre a aula número 3 de Direito Constitucional, que fala de direitos sociais. A gente vai analisar os direitos sociais previstos no artigo 6º da Constituição, mas também vamos falar daqueles direitos sociais aplicados ao trabalhador, artigo 7º da Constituição da República, artigo 8º, artigo 9º, artigo 10, artigo 11. E aí a gente fecha essa aula, é uma aula pesada, é um pouco grande, então prepare-se para mais de 40 slides, lembrando que a gente segue aquela nova metodologia de a cada 30 minutos a gente dá um tempinho para você poder respirar e parar de ouvir a voz desse cabeçudo aqui, beleza? Olha só, a gente está nos direitos sociais da Constituição, artigo 6º ao 11 da Constituição, direitos sociais coletivos e direitos sociais individuais do trabalhador, tudo do ponto de vista do direito constitucional, seja doutrina, seja jurisprudência. Então vamos lá, vamos começar, porque tem muita coisa para a gente ver na aula de hoje. Direitos sociais, subgrupo de garantias e direitos constitucionais previstos no título 2, que o título 2 fala dos direitos e garantias fundamentais. A gente já conversou sobre isso, mas vale a pena relembrar. Esse título dos direitos e garantias fundamentais, a gente bem sabe que é um conjunto gigante de informações constitucionais. Mas dentro dela, nós temos os direitos e deveres individuais, belezinha? E daqui eu também tenho o que a gente conhece como direitos sociais coletivos e também os individuais do trabalhador. É certo que a gente ainda vai ver mais outros direitos e garantias fundamentais, mas a aula de hoje está vinculada a esse tema aqui, ó, a esse tema. A gente não vai falar de direitos individuais diretamente não, mas a gente vai se focar, vai conversar sobre esse subgrupo de informações aqui da Constituição da República. Por isso que a gente fala que é um subgrupo de garantias e direitos fundamentais vinculados aos direitos e garantias fundamentais. Portanto, direitos sociais são direitos humanos, exatamente, são direitos humanos de segunda geração ou de segunda dimensão. E esse é um ponto importante, você tem que gravar, tem que saber que direitos sociais são direitos humanos de segunda geração, porque eles estão vinculados aos direitos fundamentais, que são, por sua vez, direitos humanos, mas eles pertencem aí a uma lista de direitos que vieram após os direitos civis, os direitos políticos, que a gente já trabalhou lá no artigo 5º. Isso não quer dizer, o fato de vir após, não quer dizer que os direitos individuais desapareceram, os direitos humanos de primeira geração desapareceram. Não, eles coexistem com os direitos sociais. Por isso que eu prefiro chamar direitos humanos de primeira dimensão, segunda dimensão, terceira dimensão. Há quem critique as duas classificações e tem uma terceira, mas isso aí é para aula de direitos humanos. Vamos seguir aqui no basicão, no feijão com arroz, que a gente vai fazer sucesso. Bora? Comparação. O artigo 5º fala de direitos individuais. Do artigo 6º ao 11 eu estou falando de direitos sociais individuais e coletivos. Aqui no artigo 5º eu tenho uma preocupação enorme com o indivíduo, a sua vida, a sua liberdade, a privacidade, a propriedade, a igualdade, por aí vai. Do 6º ao 11, eu tenho uma preocupação de caráter coletivo, tá aqui, de caráter coletivo e também de caráter individual. Quando é que eu tenho de caráter individual? Onde que eu tenho os direitos sociais de caráter individual? Aqui, ó, no artigo 7º da Constituição Federal de 1988, quando eu falo do trabalhador. É individual porque se refere especificamente ao trabalhador. Essa é a grande sacada da comparação que a gente já faz aqui. Tratam-se de liberdades positivas. Essas liberdades positivas, lembra dos 4 status de Jelinek que a gente estudou aqui nas nossas aulas? Pois bem, na verdade lá na aula
eficácia constitucional, a aplicabilidade da Constituição, né? Que a gente estuda a eficácia das normas limitadas, contidas e de eficácia plena. E aí a gente estuda lá os 4 status de Jelinek. Um deles é justamente isso aqui, normas de caráter positivo. São normas afirmativas que impõem ao Estado alguma obrigação de fazer, seja uma proteção, seja um serviço público e por aí vai. As normas, as liberdades positivas, elas existem justamente para garantir ao trabalhador uma segurança, nesse caso uma segurança social, estabelecendo que o Estado deve agir em prol do trabalhador. Por exemplo, segurança do trabalho. O Estado vai legislar para produzir normas que criem regras de segurança no trabalho visando a tutela do trabalhador, limitações da exploração da mão de obra. Eu vou criar regras que estabeleçam um patamar máximo de horas trabalhadas por dia. Isso é o quê? São imposições apresentadas para o Estado para garantir liberdades para os trabalhadores. Acontece que os direitos sociais, de forma geral, eles não se vinculam apenas aos trabalhadores. A gente vai ver que os direitos sociais são direitos vinculados e direcionados para a sociedade de forma geral. São direitos como de garantia do lazer, garantia de moradia, vestuário, alimentação, previdência. Tudo isso é direito social e impõe ao Estado a realização de determinadas políticas públicas que tutelem tais direitos. Por exemplo, o programa Minha Casa Minha Vida. Isso é decorrente de uma política pública. O programa Minha Casa Minha Vida é uma política pública para financiar habitação a preços populares, dar condição ao cidadão de baixa renda, aquele cidadão que tem uma remuneração pequena, que ele consiga adquirir o seu imóvel próprio, ainda que financiado em 2 milhões de anos, né? Mas não interessa, interessa que ele consiga ter o próprio imóvel, ter a sua propriedade. É um bem tão almejado por tantos brasileiros e é uma garantia fundamental. Todos devem possuir a sua morada, né? Então a ideia de ter uma liberdade positiva, de prestações sociais positivas, envolve justamente tudo isso, né? Regras de observância obrigatória em um Estado social. O Brasil é um Estado social ou não é um Estado social? Esse é um questionamento interessante que pode te aparecer nas provas de concurso público na parte teórica sobre direitos sociais. Vamos fazer uma análise rápida aqui, que é a seguinte, olha só, Estado... A palavra Estado, né, esse conceito Estado, ele aparece no seu aspecto individual. O foco era justamente o indivíduo, as liberdades individuais, tudo bem? Esse aqui é o que a gente chama de Estado, vou fazer aqui, ó, Estado liberal. É o que a gente fala de Estado do indivíduo. Ele era preocupado com as liberdades do indivíduo, liberdade de produção, liberdade de comércio, liberdade de ir e vir. A grande preocupação do Estado nesse momento era o indivíduo. Acontece que com mudanças sociais, o Estado deixa de ser tão individual e passa para aquilo que nós conhecemos como Estado, só que agora ele é social. A preocupação do Estado maior, o grande foco do Estado agora é a sociedade. Então, nós teremos regras preocupadas e voltadas para a sociedade, para a coletividade, né? Posso colocar aqui, ó, coletividade, né? Coletividade de trabalhadores, coletividade de pessoas de um determinado grupo social, são coletividades, de forma geral são coletividades. Essa transição aqui, ela é histórica, não só no Brasil como no mundo. Há uma discussão gigante se o Estado ele é individualista ou se ele é mais preocupado com a sociedade de forma geral. Os direitos humanos de primeira dimensão estão vinculados a esse Estado individual, esse Estado social. Já os direitos humanos
de segunda dimensão, eles estão vinculados ao Estado social. As regras que a gente estuda aqui, como as regras do artigo 6º da Constituição Federal de 1988, eles têm uma vinculação enorme com esse movimento social. Pô, cabeça, então o socialismo vem disso? O socialismo tem suas raízes nessa preocupação com a coletividade. Isso é inegável. Isso é inegável. Mas isso não quer dizer que o Brasil é um país socialista. O Brasil é um país capitalista. Por isso que nós temos, por exemplo, o artigo 5º da Constituição Federal como um dos artigos mais importantes de toda a estrutura legislativa e jurídica do Brasil, porque é um artigo que tutela o indivíduo. Antes do indivíduo ser coletividade, ele é indivíduo. Antes do indivíduo ser trabalhador, ele é indivíduo. Antes do indivíduo fazer parte de um grupo de portadores de necessidades especiais, ele é indivíduo. Então, a gente não pode simplesmente ignorar, a existência do Estado anterior, que é o Estado individualista, o Estado liberal, né? A gente chama isso aqui de Estado liberal. E esse aqui a gente chama de Estado social. Lembra quando a gente estuda os 4 status de Jelinek, quando a gente estuda os conceitos da Constituição, que é uma Constituição social, segundo Karl Marx, segundo Constituição Social, fugiu o nome, já volta, já vai chegar o nome, né? Que a grande preocupação é a sociedade, valores sociais, diferentemente, por exemplo, da Constituição normativa de Hans Kelsen. A Constituição normativa de Hans Kelsen, ela tem uma preocupação absurda com a norma, independente da norma ter caráter social ou individual, a preocupação é a norma por ela própria, né? Ou a Constituição política de Carl Schmitt, que a grande preocupação deles são os aspectos políticos e não jurídicos, né? Então, tudo isso é levado em conta para a gente definir na Constituição da República garantias sociais previstas no artigo 7º, por exemplo, e garantias do artigo 5º. Existe, portanto, uma transição. Um apagou o outro? Não, eles coexistem. O artigo 5º coexiste perfeitamente com o artigo 6º. Aliás, juntos eles formam o que nós conhecemos de unidade da Constituição, né? A força da unidade da Constituição da República, que é justamente uma interpretação única, uma interpretação em que eu tenho que compatibilizar todos os artigos. Daí a importância de entender esse aspecto todo aqui, tá? Eu vou lembrar, fugiu a mente agora da Constituição Social o defensor da teoria, mas eu vou lembrar, até o final da aula eu lembro, né? Nem que eu tenha que pesquisar, mas eu vou lembrar, pelo amor de Deus, como é que eu fui esquecer disso, né? Ô cabeça, como é que você esqueceu? Não sei, eu acho que a cabeça tá ficando variado, né? Bora? Então olha lá, as regras de observância obrigatória em Estado social geram uma influência, por exemplo, ela é influência da Constituição mexicana ou da Constituição alemã de 1919. Que são duas constituições extremamente preocupadas com a sociedade, não apenas com o indivíduo, né? As regras, por exemplo, da França, a legislação francesa tem uma preocupação enorme com o indivíduo, sim, mas elas de toda forma enaltecem a coletividade. Na Inglaterra, a mesma coisa. Nós temos regras, não tem Constituição, mas nós temos regras que têm uma preocupação muito forte com o indivíduo, mas não ignoram o aspecto social. Acontece que na Constituição alemã e mexicana o aspecto social prevalece. A preocupação com a sociedade, a preocupação com a coletividade é muito maior. Pô, cabeça, e a Constituição Federal de 88, ela dá mais abrangência, mais espaço para as regras de caráter social ou para as regras de caráter individual? A Constituição Federal do Brasil ela é muito interessante porque ela é uma Constituição equilibrada. Ao mesmo tempo que ela dá inúmeros direitos sociais para a coletividade de trabalhadores ou para grupos indígenas, ou para idosos, ou para portadores de necessidades especiais e por aí vai, ela também dá extrema relevância, extrema importância jurídica para o indivíduo. Então ela é um misto, ela se equilibra, ela tem essa grande função de se equilibrar nesses dois grandes pilares de um Estado democrático. E quando há de alguma forma uma oscilação, entra o Supremo Tribunal Federal para fazer a interpretação que, segundo os ministros, é a mais adequada, né, para cada
cada caso. Busca melhorar a condição de vida dos hipossuficientes. Esse é um grande ponto da Constituição, que é a preocupação com aqueles que têm menor renda, né? Ou que não têm renda alguma. Esse é o foco dos direitos sociais, eles são extremamente importantes. Isso não é papo de socialista nem de comunista, não tem nada a ver, né? Não é assistencialismo, é o fato de que o Estado enxerga o indivíduo também como um grupo e enxerga que existem grupos com menores condições financeiras e grupos com maiores condições financeiras. É por isso que nós temos direitos sociais, direitos de toda uma coletividade. Valorização social do trabalho está no artigo 1º da Constituição, inciso 4º, e fala justamente desses direitos sociais. E é interessante que é livre a iniciativa no Estado brasileiro, ou seja, você pode fazer com o seu capital o que você bem entender, desde que aquilo que você faça seja lícito, né? Mas eu não posso fazer qualquer coisa com o capital sem eu ter uma valorização social do trabalhador, porque aí eu vou estar explorando indignamente ou desproporcionalmente a mão de obra do trabalhador. Vai montar sua empresa? Vou. Então você paga o salário previsto em lei, digno e justo para aquela atividade, né? E você recebe lá um salário mínimo, que é um salário hoje de R$880 e no ano que vem deve ir para 940, né? São espécies de direitos fundamentais e por isso tem aplicação imediata. Esse é um ponto muito delicado da nossa matéria, porque nem todos os doutrinadores concordam com isso, tá? Nem todos os doutrinadores concordam que os direitos sociais têm aplicabilidade imediata. Os doutrinadores mais tradicionais entendem que não, que a aplicabilidade imediata ela está vinculada justamente ao artigo 5º da Constituição da República e não ao artigo 6º, 7º, 8º. Já a doutrina mais contemporânea, uma doutrina mais moderna, mais vinculada em posicionamentos do Supremo Tribunal Federal, ela já entende que os direitos sociais do trabalhador, por exemplo, são de aplicação imediata. Se eu não tiver norma regulamentando, eu posso, por meio de mandado de injunção, por exemplo, fazer a aplicação de determinada garantia constitucional. Havendo omissão da regulamentação desses direitos constitucionais, admite-se manuseio de quê? Mandado de injunção e da ação direta de inconstitucionalidade, que é o que a gente estava falando. Por que isso é assim? Quando eu tenho aquilo que nós chamamos de liberdades positivas, quando eu tenho liberdades positivas, eu crio imposições para o Estado. É o que a gente chama de obrigações positivas. O Estado assume a obrigação de fazer alguma coisa. Daí vem a ideia de liberdades positivas. E veja só, quando a gente fala que cabe um mandado de injunção ou uma ação direta de inconstitucionalidade, é por uma razão simples. É porque eu tenho obrigações positivas. Ou seja, o Estado tem que fazer alguma coisa, ele é obrigado a fazer alguma coisa. Eu não posso simplesmente ignorar a figura do indivíduo ou da sociedade e deixar de fazer. Se eu não cumpro essa obrigação, eu tenho uma omissão legislativa. E a omissão legislativa, ela desafia o mandado de injunção e ela desafia a ADIM, ação direta de inconstitucionalidade. Tá? Então, entender esse sistema é fundamental. Não basta você ler a Constituição, gravar aqueles artigos e não conseguir conectar as coisas. O teu estudo vai ser muito superficial, né? Você quer passar no concurso público? Ah, cabeça, mas eu quero decorar a Constituição. Então tá bom, vai em frente, decore. Só que a hora que o examinador te cobrar um raciocínio, te cobrar uma conclusão, te apresentar um problema para você indicar se o dispositivo pode ser usado, se não pode, você ficou na mão, porque você decorou. Você gravou os dispositivos, você não quis estudar um pouco mais, né? E isso é um problema sério. Vai passar no concurso? Lógico que vai, mas determinados concursos você não vai passar. Quais são eles? Aqueles que têm a melhor remuneração. Quanto melhor a remuneração,
do cargo público, mas vai se exigir sobre o conhecimento. Não é só do constitucional, é de qualquer disciplina, né? Você pode optar por estudar na decoreba, vai firme. Tem resultado? Tem, lógico que tem, mas é um resultado limitado. Aqueles que só fazem a decoreba do texto e respondem questões decorebas e tal, conseguem passar em concurso sim, mas os melhores cargos exigem mais. Exigem que você tenha posicionamento, que você tenha raciocínio de acordo com a Constituição, que você entenda a sistemática, o mecanismo de funcionamento de uma Constituição. E quando você entende esse mecanismo, você pode até esquecer a regra. Você nem sabe onde ela está, mas você sabe o que é certo e o que é errado, porque você sabe como ela funciona. Isso é fundamental, né? São cláusulas pétreas. Esse é um outro ponto delicadíssimo, né? Como eu disse para você, a doutrina tradicional fala que isso aqui, que esses direitos sociais não tem aplicabilidade imediata, que quem tem aplicabilidade imediata seriam apenas as regras do artigo 5º ou as regras fundamentais de extrema importância. E eu estou aqui dizendo para você que é a doutrina tradicional e que a doutrina mais contemporânea já enxerga isso como garantia fundamental. Essa doutrina tradicional diz o seguinte, que os direitos do artigo 6º e do artigo 7º da Constituição não são cláusulas pétreas. Por quê? Porque lá no artigo 60, parágrafo 4º, eu não tenho expressamente previsto a existência de direitos sociais, eu tenho direitos individuais e coletivos, né? Só que vamos lá, vamos fazer o seguinte, vamos interpretar o que a gente entende como cláusula pétrea, né? Vamos lá, cláusula pétrea, belezinha? Sussa, tranquilos? Então tá bom. Cláusula pétrea é aquilo que eu não posso abolir, né? Cláusula pétrea, não posso abolir, belezinha? Sussa, tranquilos? E ela tem uma classificação, ela pode ser expressa e pode ser implícita. A expressa, onde é que está? Artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal de 1988. E as implícitas, onde é que elas estão? Em todo o texto constitucional. Em todo o texto constitucional eu consigo encontrar as regras que são fundamentais e de caráter implícito, ou seja, embora a Constituição não tenha dito que direitos sociais são regras vinculadas às cláusulas pétreas, eu posso ter esse entendimento porque, interpretando os direitos sociais, eu percebo que são direitos fundamentais do trabalhador ou da coletividade de forma geral. E por essa razão, eu posso classificá-la como cláusula pétrea, mas aí teria que ser uma cláusula pétrea implícita. 13º salário. Posso revogar? Posso eliminar o 13º salário da Constituição da República? É possível isso? Muita gente diz para mim, é possível, Rodrigo, porque lá no artigo 60, parágrafo 4º, fala de que são cláusulas pétreas os direitos individuais e coletivos, artigo 5º da Constituição. E o 13º está no artigo 7º da Constituição como garantia constitucional do trabalhador. Ótimo, maravilha, perfeito raciocínio, isso bate com o que a doutrina clássica em direito constitucional defende. Lindo, show de bola. Mas vamos lá, o que é o 13º se não uma remuneração do trabalhador? E o que é a remuneração do trabalhador se não seus alimentos? E o que são os alimentos se não garantias fundamentais de subsistência? Eu volto a dizer que, ainda que de forma indireta, eu tenho uma garantia fundamental. Eu tenho o 13º como garantia fundamental, razão pela qual eu posso classificá-lo como cláusula pétrea implícita. E se é cláusula pétrea implícita, eu não posso abolir, eu não posso simplesmente eliminar essa cláusula pétrea, tá? Belezinha? Sussa, tranquilos? Então percebam que considerar direitos sociais como cláusulas pétreas é possível, sem problema algum, mas eu tenho que fazer uma observância, tenho que ressalvar justamente a questão de que são cláusulas pétreas implícitas e não as explícitas previstas no artigo 64. Parte da doutrina entende que sim, pois seriam espécies de garantias fundamentais. Show de bola, é o que a gente acabou de conversar, né? Olha só, direitos sociais podem ser classificados em 3 grandes grupos. Os direitos sociais genéricos, lá no artigo 6º da Constituição, os direitos sociais individuais do trabalhador estão lá no artigo 7º da Constituição Federal e os direitos sociais coletivos do trabalhador estão no artigo 8º da Constituição Federal.
ainda observar que a Constituição equiparou os direitos do trabalhador rural aos direitos do trabalhador urbano. A gente trabalha aqui muito com a ideia de igualdade entre o trabalhador com vínculo empregatício e sem vínculo empregatício, trabalhador urbano e trabalhador rural. Nós temos a igualdade não só para o indivíduo, mas para grupos de uma determinada coletividade. Esse é um grande ponto da Constituição a partir do artigo 6º, que vai nos lembrar conceitos, vai nos mostrar, melhor dizendo, conceitos como a igualdade trabalhista, como a cidadania do trabalhador, a cidadania trabalhista, sim, igualdade social, igualdade previdenciária, cidadania previdenciária, tudo isso está vinculado à ideia de direitos sociais. O rol de direitos sociais não é taxativa. Admite-se outra norma tratando de matérias inovando sobre o tema. Então, não é só aquilo que está no artigo 6º que eu posso considerar como direitos sociais. Muito mais coisa podem ser considerados como direitos sociais. Questões vinculadas à ciência e tecnologia, comunicação, cultura, educação, saúde. Tudo faz parte de um grande grupo chamado direitos sociais, só que lá no final da Constituição eles são identificados como ordem social, né? A ordem social desses serviços como saúde, educação, ciência, tecnologia, o desporto, né? A cultura, a família, o idoso, o indígena, a criança, o ambiente, tudo isso pode receber, sim, a rotulação de direitos sociais. Apesar de que ambiente, idosos, família são direitos já de terceira dimensão e são classificados como direitos difusos, né? Mas isso é uma outra história. São direitos sociais genéricos previstos no artigo 6º da Constituição. Quais são eles? Olha lá. Educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, novidade, nós não tínhamos o transporte, tivemos uma emenda constitucional e agora é parte dos direitos sociais de forma expressa na Constituição o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma da Constituição, não só na forma da Constituição como na forma da legislação. A gente tem justamente o atendimento dos desamparados. É só você lembrar de uma sigla chamada LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social, ela que garante uma série de benefícios assistenciais às pessoas desamparadas, aquele que não tem emprego, aquele que nunca recolheu nada para a Previdência, ou que se já recolheu alguma coisa para a Previdência, perdeu esse valor porque ele deixou de ser vinculado à Previdência. Ele pode até voltar contribuindo depois de muito tempo, mas o afastamento dele não será perdoado pela Previdência Social, né? Vamos lá, passando mais uma. A gente tem ainda direitos sociais como educação, que é obrigação do Estado e visa a preparação do indivíduo para o exercício da cidadania e do trabalho. Saúde, serviço público primário, assim como a educação, garantida por políticas sociais e econômicas. O trabalho, direito à existência digna, oportunizar a busca, o pleno emprego e a valorização da mão de obra, a valorização social do trabalho, né? Moradia, visa promover programas de moradia popular. Minha Casa Minha Vida, né, que é um grande exemplo hoje de habitações populares. Se funciona ou não é outra história, mas pelo menos previsão constitucional tem, né? Olha lá, lazer vinculado ao direito urbanístico, vincula as prestações positivas estatais de que tem interferência na qualidade de vida do trabalhador. É uma forma de promoção social. É por isso que o Estado investe em praças, em parques públicos, para proporcionar ao trabalhador alguma espécie de lazer. Na verdade, não é só o trabalhador, para proporcionar a toda a coletividade, a todas as pessoas, algum tipo de lazer que seja menos oneroso, digamos assim. Segurança, aproxima-se do conceito de segurança pública, e aqui é diferente do artigo 5º, né, que estabelece a segurança jurídica. Previdência social, espécie de direito social vinculado à seguridade social, que aí a gente vai estudar isso mais lá na frente. Assim como a segurança e a educação. Proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados, que é o caso do LOAS, que a gente acabou de falar, da Lei Orgânica da Assistência Social, né? Dessa assistência para os desamparados, belezinha? Então é isso, a gente já bateu os 30 minutos da nossa primeira parte da aula e na sequência a gente vai falar dos direitos individuais do trabalhador, belezinha? Sussa, tranquilos?